Você aí que é especialista de investimentos, assessor de investimentos, consultor, planejador, sei lá, bancário, trabalha com investimentos, né, com investimentos financeiros. A minha pergunta para você é, qual que é o seu diferencial? O que você oferece de fato para o seu cliente? A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Na verdade, responde, mas não é a resposta certa. Acha que a resposta certa é simplesmente falar, meu diferencial é o atendimento, é a forma que eu atendo mais próximo, com mais confiança, ou os produtos da corretora ou do banco, enfim. As pessoas acham que essa é a resposta, mas, cara, tem muito mais pergunta aqui do que respostas, na verdade, que você deveria dar. Então, a pergunta principal que eu tenho para você é, qual é a sua proposta de valor? Se chega alguém agora aí, com 10 milhões de reais e diz para você, por que eu tenho que investir com você? Como é que você responde? Qual que é a sua proposta? O que você entrega de fato para essa pessoa? Eu vou explicar tudo isso aqui, como que você resolve todos esses problemas, essas perguntas, para que quando você sair desse vídeo, saiba responder o porquê que alguém tem que investir contigo e não com a pessoa do lado ou da concorrência. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo dentro do mercado financeiro. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick Silva, muito prazer. E aí, como eu sempre falo aqui no canal, e todo mundo fala no YouTube, mas a maioria das pessoas não seguem, né? Tem uma galera que assiste o canal e não se inscreve. Então, se inscreve aí no canal para você poder ser notificado, enfim, né? Você já sabe, não precisa dizer nada, mas também deixa o curtir aí se você gosta desse tema aqui. Se você gosta de aprender sobre o mercado financeiro, então já aperta no like aí, porque senão depois você vai esquecer de apertar, beleza? Antes de continuar esse vídeo aqui, eu quero te apresentar o Matheus. Cara, o Matheus esteve comigo aqui no Grupo Primo, junto com outras 55 pessoas, prospectando numa sala, ao vivo, pegando o telefone e ligando literalmente para alguns prospects que as pessoas tinham. O Matheus, ele nunca tinha ligado para ninguém, ele nunca tinha prospectado. O cara trabalha no Banco Caixa, e quando a gente fala da Caixa, logo imagina, a Caixa é um banco mais engessado, né? Não tem tanta coisa assim acontecendo no dia a dia. Será que o cara consegue prospectar? Pois conseguiu. O cara fez 2 ligações e das 2 ligações ele marcou 2 reuniões. Mas mais do que eu falar, escuta ele aí. Nunca esteve na nossa realidade, tá? Com pessoas tão renomadas no mercado, né? O Rick, na minha frente, assim, para me ajudar e eu para marcar uma reunião. E aí, enquanto o cliente falava, eu colocava no mudo. E aí ele me dava alguma dica, eu tirava do mudo e falava novamente. Em 2 ligações que eu fiz, consegui marcar 2 reuniões, né, com 2 clientes. Eu não fazia ideia de como fazer uma prospecção de um cliente, não tinha noção de como ligar. E esse é o Matheus, o cara conseguiu fazer 2 ligações, 2 reuniões, mas não foi só ele, tiveram outros também. E se você quiser ver essas pessoas falando sobre o que aconteceu nesse dia e também participar de um evento como esse, vai acontecer no dia 11 e 12 de março, aqui em Alphaville, no Grupo Primo. Junto comigo, durante esses 2 dias, eu vou te ensinar a prospectar. Mesmo que você já consiga prospectar, imagina você melhorar isso. E se você tem dificuldade, não tem motivação, ou então tem dificuldade em prospectar, não está conseguindo virar, vem aí, dia 11 e 12 de março. Clica aqui embaixo e eu fico te esperando. Bom, vamos lá. O que é proposta de valor, né? Proposta de valor é quando você é a capacidade que você tem de mostrar para outra pessoa para o seu cliente, né, o seu potencial cliente, enfim, que você consegue entregar algo que resolve uma dor dela. Ela tem uma dor, tem um problema, e você tem uma proposta que você consegue ajudar e resolver essa dor aqui. É como um produto qualquer, né? Você tem um notebook. O notebook, qual que é a proposta dele? Depende, né? Tem muita gente que acha, a proposta dele é funcionar aí, cara, né? Ser direitinho ali, não travar e tal. Depende. Se você é um videomaker, por exemplo, como o Paulo que está aqui, cara, ele precisa de um computador melhor. Precisa de um computador que, né, seja top. Esses dias, inclusive, a gente teve que tirar um Mac e colocar era um Mac antigo também, né? Porque senão alguém vai falar, pô, era um Mac. Mas era um Mac antigo e a gente colocou um Windows para rodar ali, porque tinha placa de vídeo e tal. Então, mas a proposta de valor dos 2 computadores ali era rodar para design, rodar para edição de vídeo, para criação e tudo mais. Essa era a proposta de valor. Pô, quem desempenhou melhor? O Windows, nesse caso ali, era um Dell monstruoso lá que, cara, roda bem. Essa é a proposta, mas qual que é a sua proposta? Como é que você define isso? Isso é importante. Para que você vai ter isso? Simplesmente para que você consiga entender quem é a pessoa que você atende. Uma proposta de valor é você
primeiro definir a persona. E quando a gente fala persona, pode criar um bicho de 7 cabeças aí na sua cabeça, né? Mas na verdade não é uma coisa bem simples. É quando você tem um cliente ideal. Quando você olha para um cliente seu e fala, cara, eu gostaria que todos os meus clientes fossem assim, porque é muito mais fácil de eu mostrar para ele o quanto que eu consigo entregar de valor para ele. Esse cliente ideal é a sua persona. Então, por isso, você tem que entender quais são as dores. E aí, por que você precisa ter uma proposta de valor, né? Bom, primeiro para se diferenciar no mercado. E antes de eu falar sobre isso, na verdade, vamos lá, se diferenciar no mercado. Quando a gente diz essa frase, muitas pessoas acham que, para se diferenciar, mas não dá, já tanta gente faz coisas diferentes no mercado, não é possível se diferenciar, já tem muito assessor, já tem muito consultor, já tem muito bancário, já tem influencer. Como é que eu vou me diferenciar? Será que eu tenho que criar um aplicativo? Será que eu tenho que... Não, a gente não está falando disso, tá? A gente não está falando de nem um pouco se diferenciar fazendo algo que ninguém nunca fez, porque isso é quase impossível. Você pega normalmente alguma coisa e melhora, mas nem disso eu estou falando. Eu digo de você se diferenciar no mercado, de você conseguir falar especificamente com a dor de uma pessoa. Então é para isso que a gente tem uma proposta de valor, para que você consiga resolver a dor específica de uma pessoa, de uma persona ou do seu cliente ideal, como eu já disse aqui. Então, quem é o meu cliente ideal, por exemplo? O meu cliente ideal é uma pessoa que está querendo começar no mercado financeiro ou que já está no mercado financeiro trabalhando e está dando uma patinada. São esses dois clientes ideais aqui. Eu tenho claro para mim. Normalmente quem está começando no mercado financeiro tem dois tipos de pessoas aqui também, então a gente começa a ramificar. Eu tenho aqui a pessoa que está literalmente começando a vida no mercado de trabalho com seus 18, 19, 20 anos ali, né, até uns 25, vamos dizer assim. Ainda está iniciando a vida, consegue, né, mudar de uma profissão para outra com facilidade, enfim, não tem tantos compromissos financeiros. E também quem está querendo fazer transição de carreira, um advogado, um engenheiro, até médico. E quando eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Que falam, o médico está querendo mudar de carreira? Tá, tem muito médico querendo mudar de carreira, né? E aí entra no mercado financeiro justamente usando o seu networking já de médicos, de engenheiros, de advogados, de clientes que já atendia no ramo que atendia, transformando em clientes no mercado financeiro, como especialista, como consultor, como assessor, como planejador ou até mesmo como bancário. Como bancário não tem tanta transição de carreira, é mais a galera que está começando. E aí tem o outro que eu falei aqui, né? Meu outro cliente ideal são as pessoas que estão querendo melhorar a sua performance no mercado financeiro. Então, sei lá, um assessor, um consultor, qualquer pessoa dessas que eu falei aqui, está patinando, não está conseguindo captar, ou está com dificuldade ali em gerar receita, está com dificuldade em converter o cliente, em aumentar o seu potencial de conversão. Todos esses são os meus clientes ideais. E aí? Você tem que definir o seu. E aí, como que você define? Vou te falar. Tá, então vamos lá. Como que você constrói isso? Vamos para a prática. Para você construir uma proposta de valor, como eu disse, primeira coisa você tem que ter esse cliente ideal, né? Tendo o cliente ideal, então, você agora precisa saber fazer as boas perguntas para esse cliente ideal. Mas vamos definir aqui rapidamente. Um cliente ideal é uma pessoa que é casada, que tem filhos e que investe lá o seu patrimônio já, mas não sabe muito bem para onde está investindo. Sabe que quer o melhor rendimento. Ponto. Essa é a pessoa. Quais problemas que essa pessoa possivelmente tem? Se ela só investe por investir, talvez ela não tenha um plano. Ela não tem um planejamento patrimonial, não tem um planejamento financeiro, não tem um planejamento fiscal, não tem um planejamento sucessório, não tem nenhum desses planejamentos. Isso é a maioria do Brasil, tá? Então esse é um cliente ideal que, cara, tem de lote no Brasil aí. Arrisco dizer que 99% do Brasil não deve saber isso daí. Quando eu dou treinamento para especialista de investimentos aqui no escritório, eu faço essa pergunta se as pessoas têm planejamento sucessório, e aí a grande maioria esmagadora diz que não. Então aí você precisa definir essa pessoa, e aí vamos dizer que está definido aqui, eu começo a elaborar boas perguntas. Você já tem um planejamento sucessório? Como que você pensou, caso você venha a falecer, você é o pilar financeiro, como que o seu patrimônio vai ser transferido para as pessoas, né, para os herdeiros, seja sua esposa, seu marido, os filhos, enfim, para quem você for deixar. E várias outras perguntas. Então você tem que aprender a elaborar essas boas perguntas. Que por um acaso, se você quer aprender isso, tem um lugar aqui embaixo, o primeiro link, que é a escola Método do Assessor, que você pode aprender. Se você é consultor, planejador, é bancário, não importa, cara,
essa escola, eu te ensino tudo, como que você faz passo a passo, que eu aprendi, que eu criei tudo isso baseado nos mais de 500 assessores que eu treinei, consultores também, nos mais de 130 mentorados e também das pessoas que estavam no meu escritório ao longo desses 13 anos e eu também como assessor. Então, todo esse método construído está aqui dentro da escola Método do Assessor. Você pode clicar aí no primeiro link e conhecer. Então, eu te convido a conhecer, né? Não cria barreiras. Clica aí, conhece e depois você pode tirar até dúvidas para entender mais sobre, beleza? E a outra coisa é você conseguir definir um plano para essas pessoas. Todo mundo gosta de um plano, cara. Todo mundo gosta do passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Todo mundo gosta de ter um plano. É interessante você ter um plano. Parece que as coisas estão mais claras, né? Você fala, olha, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois aquilo outro. Eu gosto de fazer o planejamento financeiro ali, e o planejamento patrimonial principalmente, porque cria uma sensação de que a pessoa tem, eu tenho 1 milhão, eu quero chegar nos 10 milhões. Beleza, você tem 1 milhão, quer chegar nos 10 milhões, então o que a gente tem que fazer? Quanto que a gente tem que investir? Quanto que a gente tem que investir mensalmente? Quanto acima da inflação? Qual que é o patrimônio que eu vou empregar para isso? Quanto tempo que eu quero chegar? E aí faço todas essas contas e mostro para ele ou para ela em quanto tempo que isso vai alcançar. Então você precisa colocar no papel um plano, para que se alguém te pergunte, olha, eu tenho 10 milhões, por que eu devo investir com você? Você tenha mais perguntas do que respostas. Você não tem que responder, né? As perguntas é que vão responder por você. Então, se a pessoa fala, por que eu devo investir com você? Olha, você deve investir comigo a partir do momento que eu entender o seu caso. Caso eu não consiga entender ou não faça sentido, você não tem que investir comigo. Por isso eu quero te perguntar, para que você tem 10 milhões e onde você quer chegar primeiramente? Me explica um pouco mais. E aí a pessoa vai te explicar. Então, a gente não tem que estar afobado para querer responder tudo. A gente não tem a resposta de tudo e se a gente tiver a resposta, normalmente vai ser a resposta errada. Provavelmente vai ser a resposta errada. Por isso você precisa fazer boas perguntas e depois dessas boas perguntas, entendendo os problemas e as dores dessa pessoa, aí sim você vai trazer a solução em 3, 4 passos ali resumidamente e aí vai ficar muito mais claro para essa pessoa o que você entrega de fato. E só para você entender a importância de ter uma proposta de valor, esses dias a gente estava, há um tempinho já, mas a gente estava aí fazendo um treinamento presencial. E nesse treinamento, a gente, é quase um bootcamp, não sei se você já ouviu falar disso. Um bootcamp é um momento que você, cara, é muita intensidade, você realmente bota a mão na massa de fazer ligação, fazer prospecção ali na hora, né? Apesar de que antes disso tudo você aprende. Daí eu fiz um exercício desse, com 55 alunos que estavam aqui. E aí eu peguei algumas pessoas e falei assim, cara, você vai ligar. As pessoas ligavam e não tinha muito resultado quase ali na hora, porque ela ligava só querendo marcar uma reunião. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, liga para outro e vai colocando no mudo quando você parar de falar e a pessoa começar a falar. E eu vou te dizer o que você vai falar depois. E a gente foi criando a proposta de valor ali na hora. E eu falava para ele e para ela, enfim, a pessoa que estava ali, eu falava, olha, agora você vai fazer tal pergunta, agora você vai fazer tal pergunta. E mudou totalmente. De 5 ligações que a gente fez nesse modelo, assim, deu ali lado a lado, das 5, 4 viraram reuniões naquele exato momento. Então, cara, quando você tem uma proposta de valor, funciona muito melhor. As coisas se encaixam, você perde aquele medo, aquele receio de fazer ligação e se sentir o chato, a chata, ou de abordar alguém e falar sobre investimento, sentir o chato, a chata. Então, por isso, se você quer ter acesso a esse método, cara, já falei para você, clica aí embaixo e entra na escola Método Assessor. E aí, também está aberto aqui para comentários e eu quero saber de você. Como é que você aborda? Coloca aqui embaixo. Se eu tivesse 10 milhões aqui agora e falasse para você, por que eu tenho que investir com você? Qual que seria a sua resposta? Coloca aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de apertar o like, né? Aperta o like, é muito importante isso daí. É uma das poucas coisas que eu tô te pedindo aqui, é para você apertar o like e se inscrever caso você ainda não esteja inscrito. Bom, muito bom te ter aqui nesse vídeo, espero você num próximo. Tamo junto, valeu e até lá.